Olá pessoal, este é mais um ShoujoCast e estamos aqui para a segunda parte do programa de aniversário da revista Margareto, que é uma das mais importantes revistas shoujo e que foi criada em abril de 1963, está aí a capinha do volume 1. Se você assistiu a primeira parte, eu usei como guia para o programa um texto, principalmente um texto de uma autora chamada Dalma Kalovitz, chamado The Missing Link of the Shoujo Manga. Então, o elo perdido do shoujo mangá, em que ela analisa principalmente o desenvolvimento da revista Margareto durante a década de 1960, e eu usei também duas outras autoras, a Débora Chamu e a Jennifer Proulx, que estudam shoujo mangá, que fizeram tese de doutorado sobre shoujo mangá. Então, na primeira parte, a gente discutiu como a revista é criada, a sua evolução, e nesta segunda parte eu vou falar dos mangás, que uma matéria do site Oricon, que faz, que é lembrado principalmente quando a gente fala dos rankings de mangás mais vendidos e outros rankings ligados à cultura pop japonesa, mas que publicou uma matéria em abril deste ano, listando os principais mangás da revista Margareto e falando da edição comemorativa dos 60 anos da revista. O que eu fiz? Eu peguei todos os mangás que eles citaram e acrescentei outros mangás a esta lista, porque eu achei a lista muito fraca, principalmente um grande buraco que era a década de 1980. Mas muito bem, vamos lá. Eu vou falando de cada um desses mangás, não vou me estender na história deles, senão esse programa vai ficar enorme, e pretendo falar da década de 1960, 1970, 1980, 1990 e das duas primeiras décadas do século XXI, daquilo que, a meu ver, merece destaque. Certamente a minha lista é absolutamente incompleta, é cheia de buracos, mas é aquilo que eu lembrei de colocar e achei que valia a pena colocar. Então, se eu for seguir a matéria da Oricon, ela só bota um mangá na década de 1960, que seria Attack No. 1, o primeiro mangá de esportes shoujo. Então, é um mangá da Chikako Urano, que foi lançado sob o impacto da Olimpíada de Tóquio de 1964. Eu fiz programa sobre isso, vai aparecer um card aí. Este mangá, ele acompanha uma menina que é de Tóquio e ela adoece, ela tem um problema de pulmão, tuberculose, que vai ser curada, se não me engano, e ela vai para o interior para que ela possa ter um clima mais saudável, e lá ela acaba entrando para a equipe de vôlei, e nós temos aí toda aquela ênfase no treinamento, no esforço, nas exigências. Temos o treinador extremamente severo, temos os confrontos com outras equipes, temos algo que é muito cruel nesse mangá, tem um garoto que gosta da protagonista e simplesmente para que ela possa se focar totalmente no voleibol, a autora elimina o garoto morre no mangá. E Attack No. 1 foi o primeiro mangá voltado muito mais para adolescentes, pensado para adolescentes nessa revista Margareto, e que vai ter uma animação também pensada para tentar capturar as meninas adolescentes, porque todos os animes shoujo até então eram voltados para o público infantil, não se discute, e Attack No. 1 é um divisor de águas. Então, o mangá foi um grande sucesso, tanto que vai ter depois continuação, já no século XXI. O mangá é um grande sucesso a ponto de produzir esse anime, que é um anime também divisor de águas, e ele vai criar dentro da Margareto uma tradição dos mangás de esporte. Bem, o site a matéria da Oricon só falou de Attack No. 1. O que eu decidi acrescentar aqui? Que eu tinha comentado esse mangá já na primeira parte do programa, porque está no texto da Kalovitz, que é o Shiroi Troika, da Hideko Mizuno. Hideko Mizuno, uma grande mangaka, foi assistente do Osamu Tezuka, foi, e é ainda hoje, uma das memórias
memória desse tempo, né, de produção de mangá. Shiroi Troy, que é considerado o primeiro mangá histórico dramático. Não é como a Rosa de Versalhes, mas falo da Rosa de Versalhes até daqui a pouco. Então é um mangá que se passa no final do século XVIII, início do século XIX, e que se passa durante as guerras napoleônicas, mas todas as personagens principais são ficcionais. Eu acho essa capa muito linda, todas as imagens são muito bonitas. É um mangá que tem 3 volumes, 1964, 1965, lembrando que a revista saía semanalmente. Se Attack No. 1 é o primeiro shoujo mangá de esportes, logo em seguida na Margareto, porque esse não é o segundo shoujo mangá de esportes, tem outro que vai ser produzido por outra revista, mas o Smash o Okimero, ele também é muito importante. Então, agora a gente vai trazer não o vôlei, mas o tênis. E vai misturar com aquelas histórias super melodramáticas que eram muito comuns nas revistas shoujo nesse momento. Então nós temos 2 garotas que são gêmeas, apesar de não se parecerem, não são gêmeas idênticas. Os pais se separam, elas são criadas sem saber uma da outra. Uma é criada pelo pai, que era um grande tenista, outra é criada pela mãe, e as 2 têm talento para o tênis. E as 2 vão duelar sem saber a princípio que elas são irmãs. Este mangá fez um grande sucesso e vai ser transformado em dorama. Então, normalmente as pessoas, né, nas discussões com fãs de shoujo hoje, falam assim, porque hoje a maioria das adaptações são para live action e para dorama, seriados, né, de TV com atores de verdade. Mas isso já vai acontecer na década de 1960. Até porque, segundo autoras como a Débora Chamun e outras, eles vão falar da importância que o cinema e, logo em seguida, a partir dos anos 60, a televisão vai ter, a importância que vai ter na construção do que é ser uma menina, do que é ser uma garota. Então você tem jovens estrelas de cinema, jovens estrelas de televisão, não temos ainda as idol, mas logo teremos. Então podia virar animação, mas podia virar dorama. Agora, ao virar dorama, você extrapola ainda mais o que seria o público-alvo inicial desse mangá. Lembrem que a Margareto é uma revista infanto-juvenil, o que não quer dizer que mulheres adultas, que jovens adultas não lessem essa revista e não vão assistir o dorama. Aqui eu selecionei mais para falar da autora, né, da Masako Watanabe. Ela é nonagenária, ela tem mais de 90 anos, ela ainda está produzindo mangá hoje. E ela produziu muitos mangás para a Margareto. Eu até pensei que o mangá da Filha do Diabo, que tem Scanlation, era da Margareto, mas não são na Margareto, são em outra revista. Que, se tivesse, seria esse que eu traria dela para comentar. Mas este mangá aqui também é um mangá muito famoso dela, que saiu na Margareto, que se chama Garazu no Shiro. Esse mangá, né, Castelo de Vidro, ele também tem como protagonistas 2 irmãs gêmeas. Então isso era muito comum, a história das gêmeas, só que elas são gêmeas que não são gêmeas de verdade, elas são criadas como tal. E, na verdade, uma delas era filha de uma família muito rica e poderosa. Elas não sabiam, elas eram pobres. E aí tem a gêmea boa e a gêmea má. E a gêmea má descobre que a irmã boa, na verdade, seria uma menina rica. E ela acaba substituindo, né, mentindo e conseguindo se tornar a filha daquela família rica. E a história segue. Então, várias capas da Margareto dessa época que traziam mangá, porque ainda a maioria das capas ainda traz atores e atrizes de verdade e cantores, etc., ou crianças, fotos de criança e de adolescentes. As que saíam mangá, Garazu no Shiro tem várias capas na revista Margareto entre 1969 e 1970, tá? Então a Masako Watanabe é uma das grandes mangakas desse momento, começou a sua carreira ainda na década de 1940. Então ela é uma das veteranas aí das mulheres que fazem mangá, né, nesse momento e até hoje continua fazendo. Um outro mangá que a Kalovitz citou
e que eu só fui conhecer lendo o texto dela, é esse que é Okusama wa Juhasai. Eu não coloquei o número 18 porque eu não queria esquecer como se fala 18 em japonês, mas é a esposa de 18 anos. O Garazu no Shiro se passa fora do Japão. Este mangá também se passa fora do Japão, porque uma das marcas ainda do shoujo mangá na década de 1960 e vai ainda continuar na década de 1970 são as histórias que se passam fora do Japão. São as histórias que se passam em lugares exóticos, seja em mundos fantásticos, de fantasia, seja no passado, seja nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, e no caso desse mangá, se passa nos Estados Unidos. Nós temos um professor universitário de college que tem uma aluna de 18 anos que é sua esposa, mas é esposa em segredo, porque seria um escândalo que se revelasse que ele é o professor da sua própria esposa. Essa história de professor casado com aluna, professor apaixonado por aluna, o que é que seja e vice-versa, se torna um gênero dentro do mangá, do shoujo mangá. Mas um dos primeiros, talvez o primeiro a fazer realmente sucesso, vai ser esse aqui, porque ele vai virar também dorama. E depois, em 2011, ele vai ter uma nova adaptação. Aí, nessa nova adaptação, a história já não se passa mais nos Estados Unidos, ela se passa no Japão. E se vocês procurarem as capinhas desse mangá, vocês vão ver que imagens vão aparecer a menina estudando, a menina se formando, e a última capa, acho que ele só tem 4 volumes, na última capa ela está com uma criança no colo. Então, a gente tem, né, essas características aí, o lugar exótico, no estrangeiro, etc., ainda muito forte na década de 1960. Agora, adiantei ao invés de voltar. Quando a gente pega o mangá de esportes, ele já está caminhando mais ou menos junto com a formação do que a gente vai chamar de shoujo escolar, de romance escolar, porque as histórias normalmente se passam no Japão, não se passam fora do Japão. A matéria da Oricon, quando vai para a década de 1970, então 1971 até 1980, ela só vai colocar 2 mangás. A Rosa de Versalhes, obviamente, tá? Ryoko Ikeda, membro do grupo, né, do ano 24 da Era Showa, são autoras que nasceram principalmente no ano de 1949, são autoras que vão revolucionar o shoujo mangá, mas essa revolução, e aí eu vou me pautar pela, repetir o que a Chamun, a Débora Chamun, a Kalovitz, a Jennifer Proulx, elas colocam: mangá é indústria, indústria de massa. E a produção, né, e o Douglas Kellner, que é um autor que estuda indústria de massa, também me serve aí, vou deixar link para os livros dele. A indústria de massa, ela produz materiais que têm características que tendem a ser muito parecidas, né? É o reforço, é a repetição, é aquilo que fez sucesso. A Rosa de Versalhes e outros materiais são pontos fora da curva que trazem influência para a indústria, mas que não vão determinar o que a indústria vai se tornar. Então, a Rosa de Versalhes é considerado o primeiro mangá histórico baseado em personagens reais, em que as personagens reais elas são centrais à história. Oscar François de Jarjai, a 7ª filha, né, de um general que queria um herdeiro homem, e aí ele, quando nasce a última, essa menina, ele chuta o pau da barraca e diz: essa menina vai ser educada para ser um garoto. E a história acompanha Oscar, a rainha Maria Antonieta e outras personagens que são reais às vésperas da Revolução Francesa. Dentro da Rosa de Versalhes se questionam os papéis de gênero, ou seja, as expectativas sociais a respeito do comportamento de homens e mulheres em uma dada sociedade, num determinado momento da história. Então, Oscar nasceu mulher, então biologicamente ela é uma mulher cis, mas ela foi educada para se comportar como um homem. E ela gosta de desempenhar esses papéis masculinos. Quando se trata de desejo, né, de sexualidade, ela é uma mulher hétero. Ela se apaixona sempre por homens, mas ela é capaz de entender e flertar com as mulheres que se apaixonam por ela, porque isso acontece ao longo do mangá. Mas ela não vai ter amores com
nenhum caso com essas mulheres. A Rosa de Versalhes foi de 1972 até 1973 e teve 10 volumes, mas esse último volume, volume 10, é um guide. Então, 9 volumes, e a gente está comemorando este mês, né? Eu fiz programa sobre isso, vai aparecer um card, os 50 anos do término da Rosa de Versalhes, que não foi o término desse fenômeno cultural, porque a gente vai ter peças de teatro do Takarazuka, que é o teatro feminino musical até hoje, várias e várias e várias e várias, inclusive de Gaiden. Vamos ter Gaiden da Rosa de Versalhes. O primeiro mangá que vai ser transformado em filme no Ocidente é a Rosa de Versalhes. E a Rosa de Versalhes vai ter animação e vai ter game, etc, etc, etc. Tá? Então a Rosa de Versalhes é central, mas não determina o que a indústria vai se tornar. Determina o que? É um grande fenômeno cultural. O outro mangá que a matéria da Oricon cita é Ace Onerai, que é o maior mangá de esportes de todos os tempos, shoujo. Não é Attack No. 1, é Ace Onerai. Attack No. 1 é o primeiro. Ace Onerai, ele é publicado entre 1973 e 1980, e ele é um mangá que vai acompanhar a Hiromi Oka, né? Então uma garota comum que vai estudar numa escola, né? Quando ela entra para o colegial, ela escolhe aquela escola porque aquela escola tem um clube de tênis, mas não porque ela quer, ela tem essa paixão toda pelo tênis. É porque ela admira a principal jogadora de tênis daquela escola, que é chamada de Ochofujin, né, de Madame Butterfly, né? E essa personagem, ela vai receber toda essa admiração extremada dessas meninas, a gente chama de Akogari. Então, todas as meninas adoram essa Ryuzaki Reika, o nome dela, adoram essa garota é linda, ela joga tênis maravilhosamente bem, ela parece uma borboleta, ela parece uma bailarina. E aí chega o técnico novo do clube e ele acaba escolhendo a Hiromi para a equipe, depois de fazer uma avaliação lá de todo mundo que era candidato, e a Hiromi vai sofrer bullying, perseguição, e principalmente vai ser tratada de forma duríssima pelo treinador, que era chamado de treinador demônio, Oni Coach. Ace Onerai, da Sumika Yamamoto, que largou a carreira para ser monja budista, dirigir lá o santuário da sua família, vai ter várias adaptações para animação. Tem a primeira série, a segunda série, as séries de OVA, filme animado, tem também dorama. Influencia, assim como a Rosa de Versalhes, outros mangás. Então, toda personagem que a gente chama de Ojo-sama, né, aquela personagem, né, aristocrática, bonita, educada, pode ser Ojo-sama do bem ou do mal, todas as Ojo-sama acabam, de uma certa maneira, bebendo lá na Ryuzaki Reika, com seus grandes cachos, né? Então ela pode ser boa ou má, mas a Ochofujin é o modelo delas. Quando a gente vai, né, para a década de 1980, tem uma animação excelente de ficção científica chamada Gunbuster, né? Top Onerai. Ela vai pegar o elenco principal, o elenco central de Ace Onerai, e vai trazer para essa ficção científica. Princess Nine, que é um anime que eu gosto muito de tênis, de beisebol, a menina tenista que se torna, né, que vai jogar beisebol, é inspirada no Ochofujin, né? Teve game também, Ace Onerai também teve videogame. E Ace Onerai influenciou, eu não anotei o nome dele, deveria ter anotado, mas eu boto nos comentários lá, o maior tenista japonês, antes da menina que já foi primeira do mundo agora, ele vai treinar os atores que fizeram o dorama de Ace Onerai, e ele foi jogar tênis influenciado por Ace Onerai. Não sei se o anime ou se o anime e o mangá. E aí já me perguntaram várias vezes, qual o seu anime favorito? Meu anime favorito é a primeira temporada de Ace Onerai. Nenhum anime conseguiu me mobilizar tanto. O drama, a história, a forma criativa como Osamu Dezaki vai usar a animação limitada da época, com cor, com corte de cena. E o anime é bem diferente do mangá.
e o mangá é muito bom também. Mas é uma das minhas séries do coração. Eles só colocaram essas 2 séries para a década de 1970, ou seja, é muito pouco, tá? E aí, né, eu vou trazer mais 2, que também é muito pouco trazer só 2, mas, como eu falei, senão isso vai ficar muito grande. Uma delas é Orfeus Nomado, também uma série da Ryoko Ikeda, também um pouco ponto fora da curva. Por quê? Porque ela começa na Margareto, mas a série vai ficando cada vez mais pesada, cada vez mais sombria, e ela vai ser mandada para a revista Seventeen, que era a revista para meninas mais velhas da época, tá? Eu já falei dela lá na primeira parte do programa. Orfeus Nomado é protagonizado por uma personagem que está numa condição parecida com Oscar, mas não igual a de Oscar. Ela é Julius, né? Porque ela tem essa dupla identidade. Ela é filha da amante de um homem muito poderoso, uma mulher de condição social inferior e que jamais conseguiria se casar com ele, a não ser que lhe desse algo que esse homem queria muito, um filho homem. Então essa mulher, ela consegue enganar o amante e convencê-lo de que a filha que ela teve, na verdade, era um filho. E para isso ela vai ter que subornar o médico, esse médico vai fazer chantagem depois. E Júlia é criada como um homem, só que diferentemente de Oscar, que gosta de ser soldado, né? Que não quer usar vestidos, que não quer se enquadrar naquilo que eram as expectativas de comportamento feminino. Júlia é a anti-Oscar. Júlia sonha em poder usar os vestidos das irmãs, as fitas das irmãs e ser a mocinha dessa história. Mas isso não vai lhe ser permitido, então isso vai causar muita angústia a essa personagem. Se a Rosa de Versalhes se passa na França, Orfeus Nomado começa na Alemanha, mas vai ser outro mangá histórico da Ikeda, então vai mostrar a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, e é considerada a obra a melhor obra da Ryoko Ikeda. A mais elaborada, que ela recebeu mais prêmios, é Orfeus Nomado. A Rosa de Versalhes é a obra-prima, é o fenômeno cultural, mas Orfeus é considerada a melhor obra da Ryoko Ikeda. Só que eu acho o mangá realmente muito chato, tá? Se vocês quiserem, eu posso fazer um programa sobre Orfeus Nomado. Por que eu acho chato? Porque ele se arrasta em determinados momentos, ele é bem grande, ele é muito maior que a Rosa de Versalhes. Há momentos em que a protagonista não aparece na história, então mais de um volume a protagonista não aparece, tem uma quantidade absurda de personagens e, infelizmente, a personagem que eu mais gosto dessa história é o vilão. E que vilão que a Ikeda, né, construiu para esse mangá. E é um vilão que a gente ama, né, e que também não vai aparecer durante o mangá inteiro, ele aparece somente na fase da Revolução Russa, tá? Yusupov. Né? E que ele se apaixona salva a Júlia e se apaixona por ela e quer matar, obviamente, o interesse romântico que ela vai alimentar desde a época da escola, né? Então, eu brinco que a Ikeda sempre escala as mesmas personagens, os mesmos atores, né? O mesmo elenco para todos os seus mangás, é que nem gente que faz novela. Então, a Júlia é a cara de Oscar, que é a cara de Saint-Just, de Onisama-e, que também são na Margareto. E tem programa de Onisama-e, talvez apareça o card, se eu lembrar de colocar, que é a mesma cara de Claudine, que também são na Margareto. E Claudine foi o primeiro mangá a trazer uma personagem transexual e a discutir transexualidade. E é um mangá da Ikeda, mas estou falando Ikeda sempre trabalhando aí com os pontos fora da curva. Um mangá da Margareto, né, que não é citado na matéria da Oricon, mas não tinha como eu não trazer, é Swan, né, que para mim é o mangá de balé mais lindamente desenhado que já foi feito no Japão. Não é considerado o melhor mangá de balé, tá? Mas a Kyoko Ariyoshi, ela constrói um mangá belíssimo que segue todos os cânones dos mangás de esporte, porque mangá de teatro, mangá de balé é mangá de esportes, a estrutura é a mesma. Temos aquela garota
que tem um grande talento, mas que não teve o treinamento necessário, ela não foi treinada, e ela se apaixona pelo balé. E aí ela vai ter que compensar, assim como a Hiromi Oka lá em Ace Onerai, ela vai ter, ou a menina protagonista de Attack No. 1, ela vai ter que compensar a sua falta de treinamento, porque ela vai estar em disputa direta com gente que já nasceu praticando balé. E ela começa no balé clássico, e ela também tem o seu treinador demônio, ela também tem a sua Chufujin nesse mangá. E ela vai se apaixonar pelo treinador, mas é um amor impossível. Em Ace Onerai, a Hiromi não se apaixona pelo treinador e nem mata um menino que gosta dela, apesar deles não ficarem juntos, porque ela tem que treinar. Mas no caso aqui, vai chegar um momento em que a protagonista vai abandonar o balé clássico e vai passar para a dança moderna, e a autora vai poder usar toda a sua capacidade artística desenhando essa série. O mangá Swan começou a ser lançado nos Estados Unidos, mas não foi terminado. Então seria uma pena, né? Eu comecei a colecionar, eu tenho todos os volumes que saíram nos Estados Unidos, mas ele tem, se não me engano, 18 volumes e saíram somente 12, se não me engano, ou 10. Já faz muito tempo isso. Talvez você que esteja me ouvindo falar nem tinha nascido quando esse mangá e Heroica e outros foram publicados nos Estados Unidos por um braço editorial da editora DC, da DC Comics, que decidiu publicar mangá e escolheu um monte de clássicos para lançar, e acabou depois deixando tudo pelo caminho, ou quase tudo pelo caminho. A década de 1980 é o buraco negro aqui dessa matéria da Oricon. Não teve nada nos anos 80 que pudesse aparecer aqui. Nada. E aí eu fui buscar, porque eu tenho vários volumes dessa série, do mangá dessa série. Eu comecei a ver o anime também em algum momento da minha vida muito passada. Alguém fez, legendou, jogou na internet. Hikari no Densetsu. Talvez seja o último grande mangá de esportes da Margareto. Porque o último grande mangá de esportes shoujo já feito foi Benihiro Hiro, né? Crimson Hero, que saiu na Betsuma. Tá? Ano que vem, quando eu fizer programa sobre a Betsuma, eu vou falar dele. Mas Hikari no Densetsu fez um grande sucesso na Margareto. É um mangá sobre ginástica rítmica, também motivado pelas Olimpíadas. Então, quando a ginástica rítmica, se não me engano, foi em Los Angeles que ela entrou. Não fui confirmar, mas foi porque foi o ano imediatamente anterior. Quando a ginástica rítmica entra no programa olímpico, isso vai despertar um grande interesse. Então aqui, né, a Hikari, que é a protagonista, o sonho de Hikari, ela vê uma apresentação de ginástica rítmica feita pelas ginastas soviéticas. Assim, em Swan, o bailarino técnico da protagonista, ele é soviético, né? Bailarinos soviéticos, atletas de ginástica rítmica soviética também. Então ela vê a apresentação dessa ginasta soviética e ela fica fascinada, e ela decide que vai praticar ginástica rítmica. E aí o mangá ele mostra, né, os meninos que praticam ginástica artística, a menina mais velha que recebe admiração e que é, né, a melhor ginasta da escola, etc., que também é uma Ojo-sama do bem, não do mal, né, no mangá. Mas esse mangá ele teve um anime que foi um fracasso. Tá? Ele foi produzido, né, com baixíssimo orçamento, se não me engano, o planejamento eram de 52 episódios, ele só teve 19 episódios. E aí apressaram e cancelaram. Tá? Ele tenta misturar, né, a música, os estilos música são zero à esquerda, né? Então o rock ou a música que se fazia na época com ginástica rítmica, que é coisa que o mangá não necessariamente faz, e o negócio não deu certo. Mas até o anime da Rosa de Versalhes foi encurtado por baixa audiência. Então, assim, não é um sucesso. Um sucesso no mangá não quer dizer que vai virar um sucesso na animação, tá? Caso ela seja feita. Outra coisa que eu não poderia deixar, outra série que eu não poderia deixar de fora desses anos 80 da Margareto, é Zetsuai, 1989, que é um mangá BL, né? Um mangá
boys love, de uma época em que o BL não era ainda uma demografia separada, que muitas autoras ainda publicavam material BL dentro das revistas shoujo, porque o BL nasce, né, o Shonen Ai nasce dentro das revistas shoujo. E o primeiro mangá BL que eu vi na vida foi exatamente Bronze, quando eu estava fazendo, né, no tempo que eu passei pela faculdade de letras, e o pessoal de italiano, era de português e italiano, fazia as matérias, né, português 1, 2, com o pessoal do japonês, e uma das meninas do japonês levou uma Margareto que tinha Bronze, né, e aí eu vi o mangá. Então você tem um rapaz mais velho, que é um idol, que se apaixona por um colegial que é atleta da equipe de futebol. Bronze aparece, né, o esporte ele é importante dentro de Bronze, mas o central é o romance. Então, o mangá da Minami Ozaki, a primeira fase foi publicada em 1989, 1991, e mais tarde ela vai publicar uma continuação chamada Bronze Zetsuai Since, de novo, 1989, né, 1989, e que vai ser um mangá bem longo, tá? Um mangá que vai de 1992 até 2006. Nesse momento, né, início do século XXI, você já tem uma quantidade absurda de revistas BL, né, saindo em papel e depois digital. Já não é BL, já é algo que se separou do shoujo, né, que tem várias vertentes, que tem vários gêneros, etc. Mas Bronze ainda estava ali dentro da Margareto. Então, até BL saía na Margareto. E chegamos a Hana Yoridango, o shoujo mangá mais vendido, né, de todos os tempos, 36 volumes, publicado entre 1992 e 2003, e a autora é Kamiyo Yoko. Hana Yoridango começa com um traço horroroso, mas a autora vai evoluindo o seu traço, e o traço termina muito bonito. Hana Yoridango, que tem como protagonista Tsukushi Makino, uma garota de classe média que só queria poder ir para a escola pública junto com a sua melhor amiga, mas tem uma mãe deslumbrada que quer que ela estude numa escola de elite, a Eitoku, né, a Academia Eitoku, não para que ela tenha uma grande formação intelectual, mas porque lá ela vai arrumar um marido rico. E a Makino, o que ela quer é sair daquela escola, né, uma escola que eu nem sei como eles têm condição de pagar, mas coisas de mangá. Ela trabalha, inclusive, em meio expediente para ajudar a família. Makino, ela odeia a escola, mas ela é apaixonada pelo Hanazawa Rei, que é um dos garotos mais populares da escola, mas que é muito tímido, muito comedido. Ele não é como os seus amigos e não é como o resto do grupo ao qual ele pertence, que são os F4, né? 4 flores, que são os garotos mais ricos, estupidamente ricos da escola, e mais populares e liderados pelo Domyoji. Quem o Domyoji marca, sofre bullying e acaba tendo que sair da escola. E aí, em determinado momento, Makino vai cruzar, né, com o Domyoji e ele vai marcá-la, né? Só que aí, né, ela vai resistir, ela não vai aceitar o bullying. E agora, mesmo odiando a escola, ela vai dizer que ela vai ficar, porque ela não é uma flor, ela é uma erva daninha. Então, Hana Yoridango tem muitas idas e vindas, bebe em Orgulho e Preconceito, bebe em outras obras importantes, é um novelão, teve animação para TV, filme de animação, primeiro filme live action que ninguém quer lembrar, 2 séries dorama japonesas que culminaram com um filme no cinema, que durante algum tempo foi o filme de maior bilheteria da história do Japão. E Hana Yoridango é o shoujo mangá mais vendido de todos os tempos. Teve dorama coreano, taiwanês, mais uma versão chinesa, um monte. Tudo que vocês imaginarem, né, de adaptações para dorama em vários países, Hana Yoridango teve, né? E é a série que vai colocar a Margareto no centro novamente por algum tempo. Teve uma continuação que teve dorama também, que teve o primeiro capítulo são na Margareto, mas depois acabou sendo publicado somente digitalmente e num selo shonen. Então vai entender, mas a autora está fazendo a mesma coisa que ela fez em Hana Yoridango, inclusive repetindo as mesmas, em alguns momentos, as mesmas situações de Hana Yoridango, e eu adoro essa série, apesar de muita gente ver problemas, e gosto da continuação também, tá? E aí, apesar de não estar citado na matéria do Oricon,
tem uma foto desse mangá, que é Tsuki no Shippo, né? Tale of the Moon é o nome em inglês, né? Mangá da Rinko-Eda, que é uma mangaka que eu gosto bastante. Total farofa, né? Ela não é uma pessoa séria, Rinko-Eda. Agora ela está fazendo josei, mas ela fez shoujo, né, por muito tempo. Uma fotinho do Tale of the Moon eu consegui identificar no material promocional dos 60 anos que vinha no encarte da revista. Essa história é a seguinte: estamos lá, né, no século XVI, no Japão. A nossa mocinha, ela pertence a uma família de ninjas, ela deveria ser uma grande ninja, mas ela é um pouco atrapalhada, mas de bom coração. E aí o avô dela fala: já que você não tem jeito, né, para ser uma grande ninja, você tem que ir para morar junto com o clã tal assim assim e casar com o fulano, que é esse fulano aí da capa, e ter um filho com ele que possa garantir a nossa linhagem, que eu acho que não tinha nenhum herdeiro homem. Aí ela chega exatamente com essa cara de pau e chega para o sujeito: estou aqui porque meu avô me mandou para ter um filho com você. E o cara rejeita. E o sujeito é muito disputado e aparece um monte de mulher também na mesma situação, né, atrás dele. É uma grande comédia e é exatamente tem uma carga, né, muito fanservice também nesse mangá, né? Talvez não saísse hoje na Margareto, mas foi um grande sucesso da época e a autora depois, né, lançou outro mangá logo em seguida, que se vocês entrarem no blog do Shoujo Café, o que está lá, né, no banner. Eu até tinha colocado ele aqui, mas eu tirei, até porque isso está ficando muito grande, eu não sei que vai ficar. E aí eu não lembro do nome, né? Hadashi no Fume é um nome enorme, mas é um mangá muito bom. Outro novelão farofa, gosto muito da autora. Então, Tale of the Moon é lembrado no material promocional, mas não estava lá na Oricon. Mangás do século XXI que não aparecem na matéria da Oricon, né? Sweet Girl, que teve dorama e que é a história de uma garota que é a mais bonita da escola, excelente aluna, lembra muito, né, a protagonista de Karekano, a Miyazawa. Então ela é a garota perfeita, né? E aí, né, ela tem um garoto que se interessa por ela e decide segui-la, e aí acaba descobrindo que em casa ela não é nada daquilo. O switch é, né, do interruptor, né, liga e desliga. Em casa ela se veste de uma maneira desleixada, ela usa óculos, ela mal toma banho, a roupa dela é velha, calcinha furada, tudo que vocês possam imaginar. E o garoto descobre o segredo dela, né? Começa a chantageá-la, mas no final das contas eles acabam se entendendo e se tornando namorados. É um mangá muito divertido, mas vocês veem ali que ele durou muito tempo, ele se estendeu demais. Então chega um momento em que ele poderia já ter terminado, mas ele não tinha terminado. Hibishoushou, que é citado na matéria, né, da Oricon, é a série, né, mais famosa de uma autora agora que está em muita evidência. Na verdade não é uma autora, é uma dupla de autoras, né, um duo, que é a Su Morishita, que é autora de Ubisaki Churenren, que vai se tornar anime, que foi anunciado o mangá pela New Pop. Mas o Hibishoushou nós temos uma menina que é muito linda, e por conta, Suiren, o nome da garota, por conta disso ela é extremamente popular, mas ela não consegue lidar bem com isso. Na escola primária, os garotos a perseguiam e praticavam quase que bullying contra ela nessa perseguição, né, porque queriam namorar com ela. Aí ela vai para o ginasial numa escola feminina e no colegial ela está numa escola mista, né? E ela sofre com esse problema de todos os garotos apaixonados por ela, e ela tem pouquíssimas amigas, e ela é extremamente silenciosa, ela é vista como inalcançável. E um dia, um garoto, que é o Taichi Kawasumi, a salva de um stalker. E ela acaba ficando fascinada por ele, né? As amigas vão dizer: olha, você está apaixonada por esse garoto. Só que esse garoto, que esse menino de óculos, ele tem uma peculiaridade. Ele é o único garoto da escola que não liga para ela, que não está apaixonado por ela, aparentemente. Então ela vai ter que arrumar uma estratégia para conseguir entender o que ela está sentindo e conseguir atrair a atenção desse garoto. Então esse aqui estava na Oricon, é um dos mangás
mais recentes da Margareto que fizeram grande sucesso. Mei-chan no Shitsuji, que eu realmente não sei porque faz sucesso, porque a autora veio de um sucesso na Margareto chamado Love Monster, da mesma época de Tale of the Moon. Eu tenho edições que tem os dois lá publicados, que é um mangá também com bastante fanservice, e ela sai para fazer o Mei-chan no Shitsuji e depois ela continua com a versão DX. Isso aqui teve dorama, pelo menos um dorama, não teve anime. Qual é a história? Nós temos uma menina órfã, pobrezinha, pobre órfã, mangá de pobre órfã, que descobre que é uma grande herdeira, e aí ela acaba tendo que se mudar para uma escola de elite, colégio interno, onde todas as alunas são riquíssimas e servidas por mordomos, e ela não quer que o mordomo fique fazendo tudo por ela, e os mordomos, claro, têm essas caras de idol, e por isso exatamente virou dorama, porque você pode botar aquele monte de garoto bonito para atuar. Então, é um mangá que efetivamente fez muito sucesso, e a continuação também faz muito sucesso na revista, então continua em publicação, mas não teve adaptação animada. Outro que está na matéria da Oricon é o Tsubaki Chou Lonely Planet, também de uma autora que vai produzir uma série de mangás, né, ou pelo menos uma sequência de bons mangás que chamam a atenção. Nós temos uma garota, né, que é a Ono Fumi, cujo pai é endividado, endivida a família e faz com que eles percam a casa. Então ela é pobre, pobre, pobre de marré, 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 e por conta disso ela vai ter que trabalhar. Ela vai ter que arrumar um emprego, e ela acaba se tornando, ela estuda e ela trabalha, né, doméstica na casa de um escritor recluso, mal-humorado, mais velho, lindo, que parece mais jovem do que é, e enfim, com o passar do tempo eles acabam, né, tendo um romance. Então, outro mangá importante da Margareto, né, nesses últimos tempos. Este aqui não foi citado na Oricon, mas eu precisava falar dele porque também é um mangá importante, teve dorama, que é o Mairunovich, né, que é um mangá, aquela velha história, né, que vocês já viram em muitos lugares, Betty a Feia, a garota que parece ser feia, né, a garota que parece sem atrativos, mas aí tem um garoto na escola que tem aquele olho para beleza interior, que entende tudo de maquiagem, de moda, etc. Mas é hétero, não é essa questão, né? Não é um outro clichê que é usado muito em série americana, filme americano do amigo gay, não é? Então esse garoto vai transformar essa menina feia, que você bate o olho e sabe que ela não é feia, na menina mais bonita do mundo. Fez muito sucesso esse mangá da Zakuri Sato, tá? Então, Pink do Rabaneiro, mangá da Mika Satonaka, que está em publicação. Toda vez que tem 3 pontinhos é que está em publicação. Nós temos uma garota que se chama Miao Mugi. Essa menina, com 2 semanas de aula, ela se declara para um garoto, né, Kurosi Kei. Então faz aquela declaração de amor e ele a rejeita, né? É um garoto muito charmoso, mas muito frio. Só que naquele mesmo dia ela descobre um segredo, né, muito cabeludo do menino, que o coloca de uma certa maneira numa situação comprometedora. Então o mangá tem esse ponto de partida. Eu nunca li nada de Pink do Rabaneiro, então é o que eu tenho da história. Mangá recente que está sendo publicado, tá? E por fim, que é o mangá que está na capa da edição dos 60 anos, a comemorativa, Kimichu Barairu no Ribe. Então temos a protagonista, que se chama Nobara, que é uma menina séria, né, e que todos acham que ela é séria demais, mas o que ela quer, né, na verdade, um dos sonhos dela é encontrar o verdadeiro amor. Ela quer se apaixonar, ela nunca teve um namorado. E exatamente porque ela é boa aluna e é muito séria, o professor, né, aquele professor que é o responsável pela turma, a coloca, né, como responsável por levar as tarefas atrasadas e meio que ajudar um aluno que tem muitas dificuldades na matéria, tem muitas dificuldades na escola, na verdade, mas é um garoto de má fama. Olha a cara do garoto de má fama, a gente já sabe no que vai dar isso, e é uma história que, claro, que já foi vista, porque essa história já foi contada, mas o que vai fazer diferença é a forma como o autor encaminha
né, a sua narrativa. Então, pessoal, era isso que eu queria fazer, mais ou menos. Tem muito barulho de gato, meus gatos estão fazendo uma barulheira danada aqui o tempo inteiro. Então, eu queria comentar esses mangás que saíram na matéria da Oricon, o Tale of the Moon, que eu consegui identificar lá micro, né, no desenho pequenininho do que seria o material comemorativo da revista, e citar outros mangás que deveriam estar ali e que acabaram não sendo citados. Se eu esqueci de algum mangá que você acha que deveria estar nessa lista de qualquer maneira da Margareto, por favor, né, deixe nos comentários, e ano que vem, muito provavelmente, se nada acontecer, vai ter programa comemorativo da Betsuma, que também vai fazer 60 anos, Betsatsu Margareto, e vai ter programa comemorativo também da Hana Tuyume, que vai fazer 50 anos. Então é isso, pessoal. Agora só falta a retrospectiva, que deve ir ao ar no próprio dia 31. Tchau, tchau para vocês.